Atos, capítulo 20. Nós vamos ler do 7 ao 12. A história do jovem dorminhoco. Mesmo assentado, acompanha aí. No primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morreu. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém, amados? Essa é a história de Eutico. E eu poderia criar um monte de hermenêuticas distorcidas aqui, na verdade. Poderia dizer assim, ó, essa palavra me ensina que quem dorme durante o sermão pode morrer. Aconteceu com Eutico. Então diga para o irmão que está do seu lado, não durma, irmão. Porque você pode morrer. E o problema aqui é que Paulo não está aqui. Se você morrer, vai ficar morto. Que eu nem me arrisco deitar em cima de você, porque eu não tenho poder para isso. Né? Então não durma no sermão. Um outro ensino que eu poderia tirar daqui é, se dormem no sermão até de Paulo, imagina no meu, não é verdade? Então eu não entro em crise se todo mundo dormir enquanto eu prego, porque até no sermão de Paulo, o cara que esteve lá no terceiro céu, diante de Deus, o cara dorme, imagina no sermão do pastor Neil, mas essa é brincadeira, não tem nada a ver com nada e tudo mais. Quando eu estava fazendo isso aqui, me lembrei daquele episódio do pastor que foi pregar na igreja de um outro, e aí o pastor está pregando, ele vê lá naquele cantinho lá, um irmãozinho encostou na parede, dormiu mesmo, dormiu. E o pastor está aqui pregando, mas incomodado com o cara, que o cara estava roncando lá. Aí o pastor chamou a pessoa que estava do lado, do irmãozinho, está do lado desse irmão que está dormindo, acorda ele, por favor. Falta de respeito. O cara levanta assim, não, pastor, o senhor que fez ele dormir, acorda o senhor. Não é? Então, o senhor que tem que acordar ele, não sou eu não. Pois é. Então, não durma, não é? Vamos ser bem rapidinhos. Paulo estava no cenáculo, era o lugar de reunião. Onde Paulo chegava, a multidão acorria, não tinha jeito. Estava tão cheio o cenáculo que esse menino Eutico, ele achou lugar para ouvir a palavra sentado na janela. Ele estava segurando na janela, apertado, acossado pela multidão. Mas ele não queria perder o que Paulo tinha a dizer. Ele sabia que Paulo era um homem de Deus e que toda vez que Paulo falava, ele falava como quem entregava o oráculo de Deus, como dizia Pedro. A palavra de Paulo edificava, o menino Eutico sabia disso. E ele propôs no seu coração não abrir mão de ouvir aquela palavra. Bom, Paulo, que começou a pregar, Deus estava se manifestando, Deus estava revelando, e enquanto Deus se revelava, ele que estava disponível para a revelação de Deus, ele foi falando. Começaram no horário comum, digamos às 19 horas, o discurso foi até meia-noite, e o povo pedindo mais, e ele pregando mais, e o Senhor revelando. Eutico, então, no meio do sermão, é tomado por um sono profundo, perde o controle do seu corpo, e porque o cenáculo era no terceiro andar, ele cai e morre. Paulo para o discurso, se deita em cima do homem e diz, a alma ainda está nele, não me peço para explicar isso, coisas de Deus e Paulo. Ele acorda o menino como que se fosse um escorregão.
E ele volta e diz, onde é que nós paramos? E volta a pregar, e diz o texto que ele vai até o romper do dia. Virou vigília. Depois que ele vê o dia rompendo, ele parte e leva o menino consigo. Esse texto, ele me edificou essa semana e me ensinou algumas coisas práticas para o nosso cotidiano, irmãos, que são simples, mas simples como a vida é, né? A vida se desenvolve nos detalhes, né? Os nossos grandes problemas são a ausência das pequenas coisas. Os nossos grandes problemas são a ausência das pequenas coisas. Como essa imagenzinha que eu mostrei no início, menino, queria só dar um abraço no pai. Quantos problemas nós não temos nas nossas vidas porque nós deixamos de abraçar? Quantos casamentos não passaram a inexistir porque nós fomos sonegando bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, perdão, como foi o seu dia? A gente foi sonegando a nós as mínimas coisas, as queixunclas do dia a dia. Como eu já preguei aqui, a gente muitas vezes viciados ou desesperados pela ganância de um grande milagre, vamos perdendo os micro milagres que acontecem todo dia. Nós ficamos na espreita de um grande milagre um dia. E a gente não percebe que todo dia acontecem os micro milagres. Você acordou, tem um cafezinho sobre a mesa. Você tomou o cafezinho, tinha um pãozinho sobre a mesa. Dentro do pão tinha uma mortadelazinha. Você sai de casa alimentado. Você vai para o seu trabalho, é milagre. Você chega no seu trabalho. Você desenvolve o seu trabalho. Você volta para casa. Tudo isso é milagre. Os encontros, as palavras, os alimentos. Você está caminhando sobre a própria perna. Você enxerga com seus próprios olhos. Você é independente. Você está vivo. Então nós somos um milagre todo dia. Só que a gente vai perdendo, por alguma razão, a capacidade de desvalorizar as pequenas coisas. E a gente não percebe que a grande coisa nada mais seria do que o acúmulo dessas pequenas. E há muita gente que espera grande coisa e nunca encontra, porque Deus só dá grandes coisas para quem valoriza as pequenas. Porque no pouco foste fiel. Quem se lembra desse texto? Sobre o muito te colocarei. Sobre o micro foste fiel. Sobre o macro te colocarei. Aí a gente vê uma geração de gente infeliz. E eu fico espantado com essa infelicidade constante. E a gente, se for fazer uma análise junto, quando a gente está atendendo, a gente vai analisando pessoas chorando pelo que não tem. E a gente percebe que se ela se alegrasse pelo que tem, o que não tem não exerceria tanto efeito, tanto poder sobre ela. É a forma como a gente enxerga a vida. Esse textozinho simples, corriqueiro, cotidiano, me traz algumas lições. Primeiro, atividades de amanhã, guarde isso. Atividades de amanhã não podem ou não deveriam nos abster de receber o que Deus tem para mim ou para nós hoje. Atividades de amanhã, o amanhã não deveria me abster da capacidade de receber o que Deus tem para mim hoje. Está no texto, pastor? Tá. Paulo, ele diz o seguinte no versículo 7, no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, olha só a especificidade. Paulo, que havia de sair quando? Leia para mim. No dia seguinte. Eu estou aqui hoje, desenvolvendo algo hoje, agora, mas o texto, por alguma razão, faz questão de explicitar que Paulo tinha um compromisso amanhã. E a ideia do texto é que seria cedo. Então eu estou aqui hoje, eu e você, e todos nós temos compromisso amanhã. Alguns de vocês acordam de madrugada, cedo. Outros mais tarde, outros mais tarde. Mas tem gente que acorda cedo. Veja só, Paulo, ele tem um compromisso amanhã. Mas diz o texto, ele prolongou a sua palavra até meia-noite. Acontece o inesperado. Mas ele ainda tinha revelação de Deus para perpassar. Ele soluciona o problema
E ele, ao invés de aproveitar, pô, já é tarde, eu tenho um compromisso amanhã, eu vou embora, porque o amanhã, pois é. Mas na cabeça de Paulo, não, eu ainda tenho mais de Deus para hoje. Eu não posso permitir que o amanhã me incapacite de receber o que Deus tem para mim hoje. Ele volta para o púlpito e ele continua pregando, desenvolvendo, porque Deus ainda estava se manifestando. Ele faz isso até de manhã cedo. De manhã cedo ele nem dorme, ele vai direto. Ele vai direto, cansado, mas cheio do poder e da unção de Deus. Paulo foi quem foi por causa disso. Quantos de nós, irmãos, temos deixado de receber tanto de Deus hoje por causa da preocupação com amanhã? Paulo se recusou a, por causa do amanhã, se abster de receber o que Deus ainda tinha para ele hoje. Isso se chama prioridade. Sim, eu tenho atividades amanhã, eu tenho obrigações amanhã, mas eu sinto que Deus ainda tem algo para mim hoje. Então eu não vou me apressar, eu não vou me desesperar, eu não vou me permitir tomar por ansiedade, eu não vou permitir sair do lugar aonde Deus está falando, aonde Deus está se manifestando. Quantos de nós perde o melhor de Deus hoje porque tem que acordar cedo amanhã? Nosso culto começa às 6, termina às 8. Mesmo assim, quantas vezes a gente está em culto e a gente vê pessoas olhando para o relógio o tempo inteiro? A gente termina o sermão, a gente fala assim, ó, nós vamos orar. Aí já levanta uma multidão e vai embora. Sai correndo, igual o gado. E a gente às vezes pergunta assim, mas por que está com tanta pressa? Para ganhar 2 minutos. Para ganhar 3 minutos. Para ganhar 5 minutos. E às vezes, o melhor do que Deus tem para nós não é a janta, é o cafezinho. O que Deus tem de melhor para nós não é o prato principal, é a sobremesa. Eu poderia dar um monte de exemplos, eu não tenho como dar exemplos pessoais. Alguns, quando eu fazia essa palavra, eram assim, perfeitos, mas não tem como. Quantas vezes você sentou à mesa para comer uma comida e aquela comida não estava boa? Bom, semana retrasada, eu fui para Angra descansar um pouco. E o lugar é lindo. E a gente estava procurando um restaurante para jantar em Angra. Aí jogamos lá, os restaurantes bons em Angra. Aí rodamos. Não tem restaurante bom em Angra. Aliás, em Angra não tem nada bom. Só a praia. E a cidade não tem nada lá. Pega o barco e vai para as ilhas. Não tem nada na cidade, nada. Você que é empreendedor, principalmente do ramo gastronômico, montar um restaurante maneiro em Angra seria um excelente. Não tem. Achamos um negocinho pequenininho, assim, um bistrozinho bonitinho, do jeito que a gente gosta, assim, bem pouca luz, aquela coisa, uma comidinha italiana com a Coca-Cola com limão e tal, aquela coisa toda, não é? E aí fomos, e a ambiência é muito maneira, muito legal, pedimos a comida. Aquela comida bonita, a comida feita pelo chefe, não sei das quantas, que o chefe não sei de que lá, e o chefe não sei de que lá, quando vem com muito chefe, eu sinto falta da Dona Maria, sabe que faz aquele arroz com feijão, galinha, com quiabo, sabe do que eu estou falando? A comida da vovó, sabe do que eu estou falando, sabe? Então o chefe para lá, chefe para cá, chefe para lá, chefe para lá, chefe para cá, eu falei, irmã, a comida, filha, como é que é a comida? Claro que eu não falei assim, eu não falei diretamente, eu sou chique quando tem que ser chique, você entende? Então, eu estou vendo muita enrolação, eu não estou vendo um serviço profissional, assim, muito, muito caseiro. Quando vem a comida, o preço é gigante, mas a comida não agradou. Aí eu falei, meu Deus, vamos comer um cachorro quente lá na praça? E foi o que rolou. A comida não foi boa, mas a gente sempre brinca, eu tento de toda decepção, de toda frustração, de toda dor. Escuta o que eu estou te falando. Toda a dor que eu sinto. Toda a frustração. Tudo que deu errado na minha vida. Tudo que eu planejei fracassou. Tudo que eu sonhei desconfigurou. Cara, desconfigurou. Eu lembro que há um Deus no céu que me ama. E que planeja melhor para mim do que eu para mim mesmo.
E ele, que tem todo o poder na mão, a despeito desse poder, não me livrou dessa dor. Como eu sei do seu caráter e sei que é amor, ele tem algum plano nisso. Ele tem algum projeto nisso. Não é possível. Eu que sou pai, celebramos Dia dos Pais hoje, eu nunca permitiria que minha filha sofresse um sofrimento do qual eu pudesse livrá-la. Eu nunca permitiria que ela passasse por uma dor que eu fosse capaz de tirá-la. A não ser que essa dor, entendesse eu, se eu discernisse o futuro, fosse o único meio de fazê-la crescer para que ela pudesse valorizar aquilo que eu tenho para ela no futuro. Como Deus é assim, Ele sabe o que me espera no futuro, Ele sabe que o caminho que eu tenho trilhado talvez não seja um caminho que vai me amadurecer o suficientemente para receber o que Ele tem para mim no futuro. Então, muitas vezes, Ele nos paralisa e Ele, então, nos cozinha melhor. Ele nos faz amadurecer a fórceps. E a gente sabe que a gente só cresce na dor. Então, toda vez, bota aí 100% das vezes que o Neil está diante de uma angústia que não foi esperada, de um projeto desconfigurado, de uma dor que veio inesperada, eu nunca me ajoelho para chorar ou para resmungar. Eu digo, Deus, o que tem essa dor para me ensinar nesse tempo? Estamos no restaurante, a comida não presta. Eu falei, meu amor, o que a gente aprende aqui nessa noite? Vamos tentar aprender alguma coisa? Aí eu falei, tu está de brincadeira, pastor. Não estou de brincadeira, não estou falando sério. Ela falou, nós estamos juntos. Quinta-feira você passou mal, você deu uma pirada. Você chegou em casa com pressão alta. Hoje nós estamos em Angra, olha. Olha o mar lá embaixo. Quase que eu choro, irmão. Tu com a tua mulher de 30 anos, os dois sozinhos, com possibilidade de viver um momento naquele lugar. E a gente começou a agradecer a Deus. Porque o projeto de Deus para aquela noite não era a comida daquele restaurante. Era que nós sentássemos de alguma forma para pensar a vida e agradecê-lo por ela. Pois bem, não foi o prato principal o alimento de Deus para nós. Foi a possibilidade do diálogo e da reflexão. Quantas vezes, escute, você que lê um livro, não se lembra de nada do que o livro te revelou, mas você lembrou de uma frase do livro. Você lembra de um capítulo do livro. Nós nunca lembramos do livro todo, nós lembramos de uma frase do livro. Ou seja, o livro é o prato principal, mas é um parágrafo do livro que nos abençoa. Pois bem, Paulo, ele está dizendo o seguinte, eu não posso, uma vez que eu estou de posse do meu hoje, de abrir mão de vivê-lo até o final, de tomar posse do que Deus tem para mim até o final, por causa de preocupação com o que há amanhã. Muitas vezes, por causa de 5 minutos, nós saímos sem a porção de Deus para a semana. Ou seja, preocupados com o que tem para amanhã, não vive o tudo que tem hoje. Quando eu, preocupado com o que posso ter amanhã, deixo de viver o que eu vivo hoje, o que de fato eu estou vivendo? Preocupado com o que não tem, o amanhã, vive o que tem, que é o hoje pela metade. Então, eu não sei com quem Deus fala nessa noite. Mas uma coisa dela eu estou convencido. Quase sempre, quando nós nos encontramos com pessoas que chegam no momento histórico da vida, vamos dizer, chegamos no hoje. Aí você tem essa sensação de que está faltando alguma coisa, esse vazio, esse desconforto, tem alguma coisa faltando na vida. Meu Deus, as coisas estão no lugar, os filhos estão bem, a mulher está bem, as coisas estão alinhadas, equilibradas, mas está faltando alguma coisa. Você lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Esses vazios que nós carregamos dentro de nós é o acúmulo de vida não vivida. São partes da vida que, sendo vividas, preencheriam esse espaço que habita e que você chama de vazio. Cada um de nós carrega vazios dentro de si e cada um carrega a proporção da vida desperdiçada no caminho. Um tem um vaziozinho, outro tem um vaziozão. Nosso vazio será a proporção do desperdício de vida que nós praticamos no caminho. E grande
parte desse desperdício de vida se deu por causa da tua pressa. Por causa dessa eletricidade na qual você vive. Por causa dessa incapacidade de estar e de permanecer até o final, de dar àquele agora tudo o que aquele agora te proporciona. Então nunca permita que as tuas ocupações de amanhã te impeçam de viver o que Deus tem para você hoje até o final. Jante, pegue a sobremesa, tome o café e depois pergunta para o garçom, tem mais alguma coisa? Tem, então fique e saia satisfeito. Porque acredite, toda vez que você acorda, o cardápio de Deus para você, para aquele dia, já está pronto no nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele. Ninguém que serve a um Deus como o nosso, acorda sem ter nada na mesa para comer. Ninguém que serve a um Deus como o nosso passa pelo dia com fomes. E os que passam fomes não é por causa da ausência do pão, é a incapacidade de enxergar aonde ele está ou de onde ele vem. Então essa fome louca que tem feito essa gente se matar, se automutilar, se autossabotar, é gente com pressa. Tem um filósofo, tentando lembrar o nome dele aqui, que falou sobre o rapidação. Já ouviram falar em rapidação? Rapidação, ele faz alusão a esse tempo célere com o qual a gente vive hoje, no qual a gente tudo é muito corrido, tudo é muito rápido. A gente não tem tempo para mais nada, a gente está sempre com pressa, mesmo que você não esteja indo para lugar nenhum. Você pega o exemplo do trânsito, como eu falo sempre de trânsito aqui, eu não gosto de carro, não gosto de dirigir, não gosto de lerdo, e então não pego no carro nunca, eu só ando de moto. Então eu entro no carro, eu nunca me atraso em lugar nenhum. Eu espero 1 hora, mas eu não atraso 5 minutos. Respeito aquele que tem compromisso comigo. O que eu tenho de mais precioso na minha vida é meu tempo, eu não vou fazer você perder seu tempo nenhum, e você já aprendeu que quem atrasa está dizendo para o outro que o tempo dele não vale nada. Por isso, quando atrasam comigo, me ofendem, porque o meu tempo é muito precioso. Então, eu sou daqueles que saem 2 horas antes, para não chegar atrasado, não me atraso nunca. E às vezes a gente está 2 horas antes, tu entra no trânsito, tem aquele lerdo na tua frente. Aí você já começa, né? Ah, meu Deus, esse cara é lerdo, Jesus do céu, o tempo passado, dentro lá, você já vai perdendo a paz, teu agora vai embora. Você já fica, meu Deus, ele já está despertando a tua pior versão, você já está querendo, o assassino está nascendo em você. Queria ter um rolo compressor para passar em cima dele, para fazer o carro dele igual um papel, igual desenho animado. Aí eu me pergunto assim, Neil, tu tá atrasado? Você está com pressa por quê? É mesmo, cara, eu estou 2 horas, falta só 5 quilômetros. Então deixa o desgraçado do lerdo aí. Então, por que está com pressa? Por que está correndo? Por que está sempre acelerado? Essa celeridade te rouba dos micromilagres. Olha a graça de ser motociclista. Você está numa estrada, numa moto, você tem vento na cara. Você está em contato com a geografia, a natureza, com o quadro do qual você faz parte. Bom, você está na estrada, viu uma cachoeira, você para a moto onde você quiser. Você encosta no canto, você tira o teu casaco de couro, você vai lá na cachoeira. Você passa por uma rua arborizada, você vai devagarinho, você para, vê a flor. Você vê o passarinho voando. Você vai se enriquecendo com os detalhes, com a riqueza da vida de Deus. Quando a gente está com pressa, a gente perde muita coisa. Chegamos no destino vazio. Chegamos no alvo, mas empobrecidos. Por quê? Porque a riqueza da jornada não está no destino, está no caminho. Como disse Ed Renekiewicz, felicidade não é o lugar onde se chega, é o jeito como se vai. A vida é a jornada. A minha vida não se torna vida quando eu chego lá, mas quando eu já parto daqui. E se eu vou valorizando aqui, ó, o agora, sem me preocupar com o amanhã, você vai ver, cara, que você para de queimar vida na vida, teus vazios vão perdendo poder em você. Eles se tornam vazios
administráveis. Porque o desespero é quando o vazio cresce tanto que você não consegue mais administrar. Vida não vivida. Mas tem outro saber aqui, ó. O ouvir a palavra é uma ação passiva que encontra resistência ativa da parte de nossa carne e mais da parte de Satanás. Ouvir a palavra é uma ação passiva. Veja, você está passivamente sentado. Essa ação passiva de ouvir a palavra encontra resistência ativa por parte de nossa carne e de Satanás. A Bíblia diz que o espírito e a carne labutam um contra o outro, de modo que um não faça o que o outro quer. Então a carne é um inimigo nosso. Essa carne que é fraca para as coisas de Deus é uma fortaleza para se submeter à sua própria natureza. Então toda vez que você está ouvindo palavra, você está diante de resistência. Você está sentado ouvindo a palavra, alguma coisa está sendo travada no mundo espiritual. Você está tendo resistência ativa. Veja, Eutico está na janela, desesperado pela palavra. Ele está sem conforto, ele está sem liberdade. Ele só está com desejo, a palavra. Mas mesmo apaixonado pela palavra, estando diante do tal pregador, diz o texto que a carne o vence. Você já me viu falar aqui? Eu tinha uma parente que dizia que toda vez que um crente dormia no culto, ela dizia que era um demônio que sentava na tua cabeça e botava o calcanhar no teu pé, no teu olho. Então, o diabo ele sentava e botava o calcanhar no teu olho, aí você queria abrir e não abria. Então, toda vez que você está dormindo, tem um demônio na tua cabeça. Imagina se for verdade. De repente a gente não sabe, né? Ela dizia isso, minha tia. Meu filho, cuidado com o sono na igreja, é o diabo na tua cabeça. E a gente ficava, às vezes ela brincava, tem um verdinho na tua cabeça aí, um verdinho. Verde, por que, não? Aquele é um azulzinho, está sentado na tua cabeça. Tal. Não, mas esse sono aqui o impediu de receber o que Deus tinha por ele pelo intermédio de Paulo. Diz o texto que ele foi vencido pelo sono. Se ele foi vencido, ele estava lutando. Toda vez que a gente planeja se encontrar com a palavra, ou seja, sentar passivamente para ouvir Deus, a gente encontra resistência. E por que toda vez que você vai se encontrar com a palavra, você encontra resistência? Por algumas razões. Primeira, porque é pela palavra que o que não existe passa a existir. Bota aí, painel, Romanos 4,17. Romanos 4,17 diz uma coisa muito interessante que vale a pena entender. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que olha só, vivifica os mortos e, leia comigo, chama as coisas que não são como se já fosse. Deus chama. É pela palavra de Deus que o que não existe passa a existir. É como no Éden. Haja, haja, haja e ouve. Pela palavra de Deus, as coisas que não existem passam a existir. Então, toda vez que a gente se encontra com a palavra, essa palavra faz e tem poder para fazer existir na nossa vida o que a gente não tem. O que outra palavra não pode gerar, como uma palavra filosófica, como uma palavra antropológica, como uma palavra psicanalítica, psicológica, nada disso pode gerar o que só a palavra de Deus gera em mim. Então, como nossa carne sabe, o diabo sabe, que quando Deus fala, coisas acontecem, ele quer impedir você de ouvir a palavra, certamente. Isso acontece no culto. Isso acontece em qualquer lugar. Isso acontece quando você diz assim, pastor, a partir dessa semana eu vou separar um tempo para ler a palavra todo dia. Vai lá, separa um tempo para você ler a palavra. Você vai ver que toda vez que você for ler a palavra vai acontecer alguma coisa. Toda vez que você for ler a palavra a criança vai cair, o vizinho vai tocar, o cachorro vai vomitar, o gato vai te arranhar. Sempre vai acontecer alguma coisa. Ou você desliga tudo e mergulha na palavra, ou se você for desarmado, você nunca vai chegar na palavra, porque a palavra é o que Deus usa para trazer existência, o que não é. Mas existe uma razão porque nós temos resistência quando nós estamos diante da palavra. É porque é pela palavra que a fé é gerada em nós. Falamos sobre isso no último estudo. A fé vem pelo quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a fé que eu digo ter, só tenho se é a de Deus mesmo, se eu sou alguém que tem contato com a palavra. Se você pensa ter fé
só porque acredita em Deus, mas não tem contato com a palavra que você tem, não é fé. Fé não é isso. Fé é mais do que isso. A fé vem pelo ouvir a palavra, e você já aprendeu isso aqui. Ouvir a palavra é mais do que captar som. Ouvir a palavra é comprometer-se com o som ouvido. Ouvir a palavra é mais do que captar som. É se comprometer com aquilo que se ouviu. Obedecer aos vossos pais. Então, eu ouvi isso, não quer dizer que eu ouvi a palavra. Eu ouço a palavra quando eu vou lá e obedeço. Você viu a diferença entre ouvir e dar ouvidos? Então, quando é que minha fé é gerada? Quando eu ouço, me comprometo com o que ouvi, dou ouvidos e pratico. Bom, quando eu me comprometo com o ouvido e pratico, então Deus entendeu que eu o ouvi. Quando Ele entende que eu ouvi, Ele gera dele em mim. Por que tantos de nós ouve, não acontece nada? Por que tantos de nós extrai de Deus o melhor só em cultos públicos? O culto foi uma benção, essa igreja é uma benção, a palavra é uma benção, o louvor é uma benção. Acabou o culto, acabou a palavra, acabou o louvor, volta a desgraça de vida na segunda-feira. Aí o sujeito fica viciado para chegar quarta-feira, porque no culto eu sou abençoado, palavra boa, louvor bom. Quinta-feira está na desgraça de novo. Aí fica viciado, quer estar na igreja todo dia, daí a igreja de mercado pegou esse nicho do teu vício, da cultura evangelical. Aí tu tem que estar no culto de segunda a domingo. Aí o cara diz, está vendo? Quando você está no culto, Deus te honra. Não precisa estar no culto todo domingo. Não precisa estar no culto todo dia. Basta que você ouça a palavra. Satanás sabe que quando alguém ouve a palavra, está comprometida com ela, é alguém em quem ele não toca mais. É alguém sobre quem ele perdeu o poder. E como ele não quer perder poder sobre você, ele imagina, faz com que você imagine que basta que você ouça, capte o som da palavra pregada. Não, isso não gera fé. Fé é gerada quando eu me comprometo com o que foi ouvido. Então não basta ouvir só o que está escrito na palavra, tem que se comprometer com o ouvido. Agora, quando essa fé é gerada, a gente está de posse da arma mais poderosa do planeta. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pela fé eu sou salvo. Salvo da perdição eterna, salvo de mim mesmo, salvo de vocês, do outro. Verdadeiramente livre. Salvo plenamente, porque já não me preocupo mais com o meu destino. Estou livre dessa ansiedade. Livre de mim mesmo. Porque ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por que tem que negar a si mesmo? Porque o si mesmo é o teu pior inimigo. Você é o teu pior inimigo. Você é o que se auto-sabota. Você é o que intercepta o que Deus tem para você. E me livro do outro. Ou seja, da desgraça de ser o que Ele quer que eu seja. De ser um produto de consumo. Então, quando eu alcanço essa fé, eu estou livre para viver minha liberdade. Porque liberdade sem capacidade para vivê-la é como se ela não fosse. Tem tanta gente que se diz livre, menos livre para viver a própria liberdade. Não é? Está presa à religiosidade, à opinião alheia, à opinião de todo mundo, aos complexos e tudo mais. Isso não possibilita a vida. Então a vida vem pelo ouvir. Por isso nós vamos ter resistência na palavra. É pela palavra também que as muralhas caem diante de nós. Pode pegar o exemplo lá de Jericó. Eu estava lendo o texto de Jericó essa semana, quando ele disse que o povo tinha que rodear a muralha de Jericó, os sacerdotes iam tocar o chofar, e quando os sacerdotes tocassem o chofar, o povo tinha que gritar. Quando o povo grita, diz que o muro veio rente ao chão. Aí eu falei, basta gritar, Deus, que as coisas caem? Não, filho, sabe que não é assim. Não é pelo grito, é pela capacidade de crer no que Deus disse. Porque se eu estou lá, cético como eu sou, a muralha está ali por séculos, inabalável. Deus diz ao povo, vou entregar Jericó a vocês. Quantos exércitos já tentaram derrubar aquela muralha? Aí vem Deus e fala assim, Neil, tu vai derrubar com um grito. Desculpa aí, eu sou batista, não dá não sou penteca não. Não dá não. O povo acreditou. Eles acreditaram.
E eles gritam, e não é o grito que derruba, é a fé no que Deus disse. Você já imaginou, irmão, se a gente acreditasse mesmo no que Deus disse? Não existiria ansiedade. Imagina você livre para viver só o agora. Mas, pastor, eu vou fazer uma cirurgia de coração amanhã. Ué, quando é? Amanhã. Amanhã não chegou, irmão. Amanhã não existe. Jesus pode voltar hoje às 20h30. Então, não se preocupa com amanhã. Mas eu não consigo. Aí você não consegue. Você vai fazer uma cirurgia, mas a tua cabeça começa, meu Deus do céu, se aquele médico der anestesia errada, meu Deus do céu, que eu estou vendo tanto não sei o quê, Jesus tem misericórdia, cara. E se eu pegar uma infecção hospitalar, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. E que Jesus, mas tem misericórdia. Esse hospital, deixa eu ver se tem alguma história de... Ih, olha, já teve um monte de gente que morreu fazendo cirurgia. Ó, tu começa construindo a tua desgraça. Não é assim que é a cabeça do ansioso? Você pinta sempre o pior quadro. Mas não, você se livra disso e diz, não, eu não vou me preocupar com a cirurgia de amanhã. Eu vou só me preocupar em receber o que Deus está ministrando no meu coração hoje. Até amanhã, é muito tempo, ainda vou jantar com meu marido hoje, ainda vou jantar com minha esposa hoje. E hoje ainda vou tomar minha Coca-Cola com limão, de sempre, todo domingo à noite. Não é? Então, você vai viver um dia de cada vez, um momento de cada vez. Você vai ser alguém que perde o menor tempo de vida possível na vida. Você chega ao final do dia e diz assim, rapaz, eu não desperdicei nem um minuto da minha vida com porcaria hoje. Então você é feliz. Feliz, como você já aprendeu, é aquele homem, aquela mulher que apresenta no tempo, que aproveita no tempo que tem o maior número de agoras possível. Você chega no final do dia que tem 24 horas. Quanto dessas 24 horas foi desperdiçada com besteira? Quanto dessas 24 horas você perdeu magoado com aquele comentário do Face? Quanto dessas 24 horas você perdeu odiando o vizinho? Quanto dessas 24 horas você perdeu pensando no teu patrão? Quanto dessas 24 horas você perdeu com nada? Feliz é o que nessa absurda quantidade de agoras que a gente tem, aproveita ao máximo. Pela fé, nós vivemos isso. Então, meu irmão, acredite, toda vez que você estiver diante da palavra de Deus, haverão forças contrárias do lado de fora tentando interceptar o que Deus quer ministrar no teu coração, e do lado de dentro também há uma indisposição da nossa carne, contaminada pelo pecado, de receber o que Deus tem. Portanto, eu preciso ouvir a palavra com atenção, sabedoria e concentração. É o que Eutico e Paulo me ensinam. Mas tem mais saberes, olha só que coisa tremenda, irmão. 3. Cuidado para não ser enganado pelas lógicas humanas manifestas ou manifestadas na espiritualidade. Cuidado para não se enganar com as lógicas humanas que estão manifestadas na espiritualidade. Porque não devo me permitir enganar com as lógicas humanas da espiritualidade. Primeiro, que a de espiritualidade não é de humanidade. Segundo, porque Deus pode ser tudo, menos lógico. Usar a lógica para se relacionar com Deus é loucura. Como você já me ouviu pregar aqui, se Deus fosse lógico, Ele escolheria você para filho. Fala a verdade. Nem você se escolheria. Agora Deus vai, olha para 7 bilhões de pessoas, Neil. Esse aí vai arrebentar. Eu, com Neil, eu vou ser um Deus assim, bem conhecido com Neil. Que bom que escolhi. Pô, pelo amor de Deus, irmão. O Neil que vocês conhecem só existe para vocês. O Neil que Deus conhece é o Neil que, se Deus fosse usar de lei, já nem seria. E você também, você não é melhor que eu, não. Você aprendeu aqui há uns 4 domingos atrás. Você é o que você esconde. No que revelamos, nós somos personagens. No que escondemos, somos pessoas. Nossa relação humana é uma relação de personagens. Estamos desenvolvendo script social. Nós estamos num teatro. Como Deus não se permite participar desse teatrinho hipócrita que é o nosso, o humano, Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Você já aprendeu isso? Aquele ser onde habita o
câncer, onde habita a doença da alma, onde habita a podridão do caráter, onde habita as taras, onde habita os ódios, onde habita a indiferença, onde habita a nossa podridão. É lá que Deus se manifesta. Então não posso tentar usar de Deus de lógica. Se Deus fosse um Deus lógico, Ele não escolheria a mim e a você. Se Deus fosse um Deus lógico, Ele não escolheria os escravos de Faraó, escolheria o exército de Faraó. Instauraria o seu reino a forceps. Não, Ele escolhe os escravos. Se Deus fosse lógico, Ele não entraria gloriosamente em Nazaré, em Jerusalém, montado num jumento. Olha, lá vem Jesus entrando gloriosamente em Jerusalém. Aonde? No jumento. Olha, Jesus está entrando gloriosamente na cidade do Rio de Janeiro, no Fusquinha 66. Cuidado com a lógica. Agora, qual a lógica do episódio? Eu estou no cenáculo. Eu estou diante do apóstolo que foi arrebatado ao terceiro céu. Eu estou diante do apóstolo cuja sombra cura, cujo lenço cura. Eu estou diante do apóstolo aos gentios que levou o evangelho para o resto do mundo, tirando Jerusalém. Eu estou diante de um dos homens mais importantes da história de Deus e da história dos homens. Eu estou diante dele, eu estou diante da palavra de Deus que está sendo revelada. Deus sabe que meu coração está cheio de fome da sua palavra. Deus sabe que eu estou me esforçando nessa janela para não perder uma vírgula da sua palavra. Então, se eu estou nessa geografia, se eu estou nessa condição divina, se eu estou com essa intenção no coração, nada de mal me acontece. Com ele aconteceu, e aconteceu o pior, ele veio a óbito. Quantos de nós frustradaços com Deus, porque imaginaram que porque estão em algum lugar fazendo alguma coisa com tais intenções, estariam blindados contra as dores da existência. Mas não é lógico, pastor? Se eu acerto, recompensa. Se eu erro, castigo. Deus me livre e guarde se Deus imprime isso na nossa vida. Porque você mais acerta ou você mais erra? Então, você teria mais castigo ou mais recompensa? Deixa a graça, viu, irmão? Vamos andar na graça, que é melhor. Vamos andar na graça. Ok? Não, porque, pastor, eu estou na igreja todo domingo, pastor, estou dando dízimo, pastor, tá bom. E quando você não está na igreja? O que está passando no teu pensamento, no teu coração? O que você pensou hoje sobre aquela irmã que está sentada aí na tua frente? Quanto de ódio você carrega? Quanto de indiferença você carrega? Quantas vezes você poderia ter abençoado alguém e não abençoou? Quantas vezes você desejou a morte de alguém? Quantas vezes você mentiu sobre alguém, aumentou sobre alguém? Quantas vezes você foi demônio no mundo? É verdade, pastor. Pois era para tu ter sido fulminado com o fogo da justiça de Deus. Está de pé, não está? Glória a Deus, irmão. Então, quando a recompensa não vem, não se permita agir como um menino achando que é Deus, que não é justo. Como os crentes coitadistas que não crescem nunca, que vivem resmungando da vida. Quando tem uma vida que, observada pelo resto do mundo, seria um sonho. Quando eu me lembro, rapaz, morava no Jardim Novo, garoto, adolescente, antes de ir para o quartel, depois do quartel a gente vira gente. Não reclama mais da vida. Eu me lembro como se fosse o Dãozinho, meu pai. Naquela noite chegamos da escola, minha mãe falou, só tem arroz com ovo hoje. Hoje é a minha comida predileta. Quer me chamar para almoçar? Me dê arroz com ovo. Faz 2 ovos fritos, moles, embrulha assim no arroz. O arroz fica todo amarelo, tá ótimo. Eu como que é uma beleza. É minha comida predileta. Minha mãe falou assim, só tem arroz com ovo. Eu falei, poxa, que é isso, meu? Arroz com ovo? Essa gororoba? Pô, meu pai ouviu, cara. E eu conheci meu pai, tu tá reclamando do quê? Arroz com ovo, pai. Aí meu pai falou naquela época, quantas pessoas passam fome no planeta. Meu pai disse, vai para a África, vai para o norte da África. Hoje eu diria, você poderia ter nascido no Sudão do Sul. Você poderia ter nascido no Níger. Não estou desmerecendo os cidadãos daquele lugar, mas eu estou falando da graça que nós temos de ter nascido onde nascemos.
na família que nós temos, de termos o pão todo dia sobre a nossa mesa. As nossas dores, nossas murmurações e reclamações não são por causa daquilo que nos falta. Nossas reclamações são por causa daquilo que não nos sobra. Nós queríamos que sobrasse. Nós estamos preocupados com o que nós não teremos amanhã, se o amanhã nem existe. Se você tem para hoje, a Bíblia diz, bem-aventurados sois. Vamos acabar esse culto, todos vocês vão ter uma casa para voltar, todos vocês vão ter pão sobre a mesa para comer. Tem janta? Tem ou não tem? Glória a Deus ou não? Pois é. Não tem do que reclamar. Mas nós achamos que Deus está sendo injusto, que Deus está me tratando com indiferença. Bom, o menino foi vitimizado pela morte, ouvindo a palavra de vida. Não existe lógica. Agora, como eu disse a você, toda vez que a dor chega, eu me lembro do caráter de Deus. Eu lido com dor o tempo inteiro, meu irmão. Hoje eu disse de manhã, uma menina de 14 anos ouviu do seu pai: você foi a desgraça da minha vida. A desgraça da minha vida foi você ter nascido. Tu imagina uma filha ouvir isso do pai? Ela me deu um abraço e eu a abracei. Então recebo o abraço desse pai espiritual. Sou teu pai de alguma forma. Falei, poxa, muito obrigado por esse abraço e tal. Eu fiquei pensando, a que nível um homem adoece para dizer isso para a própria filha, não é? Um sujeito que não é homem. Por quê? Ele está dizendo, quem estragou minha vida foi você. Não, a vida dele já estava estragada. Mas é gente que não cresce e sempre transfere para outra em razão da sua própria desgraça. Filho é sempre bênção de Deus. A gente aqui não sabe criar. Então, a minha desgraça é você. Não, é você que não sabe lidar com a sua dor. Não é o que acontece com a gente, irmão. A diferença entre o homem de Deus e o que de Deus não é com relação ao que acontece, é como nós reagimos ao que acontece. É como nós reagimos ao que acontece que determina os que são e os que não são de Deus. Só para a gente situar, estou terminando. Eclesiastes capítulo 9. Há muita gente nova que não conhece bem a Bíblia, acho que vale sempre a pena ler. Deveras a tudo isto apliquei o meu coração para claramente entender tudo isto. Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, não sabe o homem. Tudo passa perante a sua face. Agora olha só. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que tem juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração durante a sua vida e depois se vão aos mortos. Então Salomão está dizendo, tudo sucede igualmente a todos. Morre o filho do crente, morre o filho do incrédulo. O crente é demitido, o incrédulo é demitido. O crente é aprovado, o incrédulo é aprovado. O casamento do incrédulo acaba, o casamento do cristão acaba. A empresa do incrédulo vai à falência, o do crente também vai. O ateu engorda e o crente engorda mais ainda. Acontece a mesma coisa. Então, onde é que está a diferença, pastor? Na forma como a gente reage. É como a gente reage a partir do saber de Deus e da força de Deus em nós. Não há lógica. É o fruto da palavra em mim. É o fruto da palavra em nós. Porque nós vivemos no mundo caído. Hoje eu preguei falando aos pais. O mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, do verbo jazer, só aparece num lugar na vida dos homens. Aonde é que aparece? No cemitério. O mundo jaz no maligno, ou seja, ele está morto, ele está imóvel, impossibilitado de plenitude, ele jaz. Então, ele começa o texto dizendo, sabemos que somos de Deus, o mundo jaz no maligno. Então ele está dizendo, nós somos de Deus, no mundo de Deus que jaz no maligno, ou seja, que porque, embora de Deus se afastou de Deus, jaz. Nós somos de Deus que vivemos no mundo morto,
e somos desafiados a viver na geografia da morte. O que se esperar do mundo é só morte. Quem se afasta de Deus espera achar no mundo razão para viver, está se auto-sabotando. Porque você está tentando extrair de um defunto, o mundo, vida. Isso é falta de amor próprio. Então não há lógica. Eu sou de Deus no mundo caído. Então eu vivo no antagonismo mesmo. Eu vivo no contrário da minha natureza. Então, como é que eu posso andar com esperança, pastor? Na palavra. Saber que o Deus dessa palavra libera uma palavra que gera em mim o que eu preciso para todo dia. Quando você acorda, deveria acordar dizendo, Deus, eu acordo, não sei o que esse dia me espera, mas eu sei que tu já tem preparado para mim o que eu vou precisar para que esse dia me trouxer. Eu já acordo pronto e vai com esperança. E toda vez que você chegar em casa, diga, Senhor, muito obrigado. Eu sei que na agenda do diabo estava lá o meu nome. E o planejamento dele sobre a nossa vida, matar, roubar e destruir. No planejamento do diabo, hoje, ele te mataria, ou te roubaria, ou te destruiria. Você vai acabar o dia bem abençoado, alimentado. Significa dizer que Satanás fracassou mais uma vez, e você pode aplaudir ao Senhor por isso. Palavra. Palavra. Quarto, não abra mão dos projetos de Deus na sua vida, em função das adversidades no caminho. Olha que coisa linda, terminei. O menino cai. Meu Deus. O menino morreu, imagina, o menino morreu. Acabou o culto. Paulo diz, não, fica aqui, fica tranquilo, eu vou lá, aguenta aí. Canta um hino aí, vamos cantar um corinho. Estamos muito alegres. Aí Paulo foi lá. Daqui a pouco Paulo volta com o menino. Onde é que eu parei? Como que se nada tivesse acontecido. Paulo está dizendo, essa adversidade não vai me impedir de permanecer no projeto de Deus para esse agora. A gente se encontra com gente que fala assim, pastor, como é que você está, irmão? Estou bem não, pastor. Por quê? Pô, encontrei contigo no mês passado, você estava tão bem. Estava começando aquele projeto, lembra? Mas eu vi tanto problema que eu entendi que não era de Deus. Você entendeu que não era de Deus porque teve muito problema? Não poderia ser exatamente o oposto? Não poderia ser o problema a prova de que Deus está nesse negócio? Mas não, é a bendita da lógica humana na espiritualidade. Se é Deus, ele vai aplanar meu caminho. Não vai não, filho. Não é bem assim não. Você vê os meninos que foram lançados na cova dos leões. O menino foi lançado na cova do leão. Por quê? Fizeram um edito, não sei como é que diz, uma lei que diz ninguém pode orar a ninguém a não ser... E ele vai lá, abre a janela e ora. Por causa da sua fidelidade, da sua espiritualidade, ele foi para dentro da cova dos leões. Quem olhasse de fora, deve estar lá por algum pecado. Não, ele está lá por causa da sua fidelidade, da sua santidade. Então, o castigo foi produto da sua fidelidade. Agora, se esse castigo é produto da fidelidade, ele pode não te livrar da cova do leão, mas ele tapa a boca do leão e o leão não te come. Ele não te livra da cova, mas te livra na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesma coisa. Por causa da sua fidelidade, foram parar na fornalha 7 vezes aquecidas. O cara que vai levá-los para a fornalha queima antes de chegar lá. Eles não voltam não, eles vão sozinhos. Quando eles chegam dentro do fogo, aí diz lá que a roupa deles não queimou, a sandália não queimou e nem cheiro de fumaça havia sobre eles. Quem estava do lado de fora, mas não lançamos 3 lá dentro? Foi. Quantos vocês estão vendo lá? 4. Pois é, a fidelidade de Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha. O problema que te fez abandonar o teu projeto, talvez fosse o problema que Deus usaria para te amadurecer para o projeto chegar. Só que nós, covardemente, abrimos mão do projeto porque nós estamos com preguiça de lutar. A gente é a geração do clica e acontece. Puf. Nós somos a geração do controle remoto. Nós somos a geração do abracadabra, do fácil. A gente não tem mais intimidade com o trabalho, com o esforço, com a perseverança,
com a coragem, com a hombridade. A gente quer pronto. Aí você se lembra que eu já ministrei aqui? Dia dos Pais. Eu não, já estou com filha de 27, 24, então já estou solteiro de novo. Estou namorando de novo. Filhos não querem estar perto da gente. Agora, você tem um filhinho de 2 anos, ele faz aniversário amanhã. Ninguém dá uma nota de R$100 de presente para uma criança de 2 anos. Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Você pode dar até um brinquedo de R$1.000. Mas uma nota de R$100 você não dá. Por que você não dá? Porque a criança vai pegar a notinha de R$100, ela não sabe o que é aquilo. Ela vai pedir uma canetinha e vai escrever, tu vai ficar maluco. Que isso? Você está maluco, meu? Nota de R$100, isso é mais raro do que saci de 2 pernas. Você está maluco? Você não dá porque você tem? Não tem? Não, você tem. E seria mais barato que o brinquedo que você comprou. Mas você não dá porque a criança não está preparado para valorizar aquilo. Aí quando esse moleque fizer 13 anos, tu pode dar a nota de R$100 que ele vai dar glória a Deus. E você dá porque ele já cresceu suficientemente para imprimir valor naquela nota. Há muito que Deus tem para mim, para você, que Deus não dá. Porque a gente não cresce, porque a gente foge dos problemas. Porque a gente diz, se tem problema não é de Deus. Ora, se o cara caiu da janela é para acabar o culto. Não, Paulo, não. Eu tenho certeza que esse culto ainda tem muita revelação de Deus. E Deus não só não parou à meia-noite quando o moleque caiu, como Deus continuou falando até de manhã cedo. Paulo, ele foi cansado para o dia a dia, mas cheio da bênção do Senhor. Alguns de nós dorme, descansa e acorda vazio da unção do Senhor. Eu prefiro ir cansado debaixo da unção do Senhor. Porque ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Você acredita nisso, amém ou não? Então não tenha pressa, irmão. Se Deus está revelando, receba a revelação. E se você receber tudo que Deus tem para você hoje, acabou. O teu amanhã está pronto. Dá para entender isso? Recebi tudo hoje. Então amanhã eu já acordo pronto. Por que a gente acorda com tantos medos, preocupações, ansiedades? Sabe por quê? Porque a gente não tem consciência. Ou tem consciência. Ou inconscientemente sabe que não viveu ou recebeu tudo hoje. Por isso tem medo de amanhã. Agora, quem dorme hoje na consciência de que captou tudo que Deus tinha para hoje, não desperdiçou vida. Meu irmão, eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. Eu me deito e durmo, porque está escrito na sua palavra, que aos seus amados, Ele abençoa enquanto dormem. E por que a gente dorme? Porque a gente recebeu tudo durante o dia. Então, minha igreja, no nome de Jesus, cuidado com a celeridade desse tempo. Cuidado com essa sua correria. Cuidado com a forma como você está gestando o teu hoje. Você está perdendo muita coisa de Deus nessa pressa. A sua ansiedade, essa sua eletricidade, essa sua ansiedade que te transporta daqui para lá o tempo inteiro. Deus está passando aqui, mas tu está lá. Esse teu trauma que te transporta para o passado. Deus está passando aqui, mas tu está lá atrás, não sei aonde, fazendo não sei o quê. A ansiedade te transporta lá para frente. Deus passa aqui, cadê o Neil? O Neil está lá na sexta-feira. Então a conta para pagar, o dinheiro não apareceu e ele não dorme. Então ele está lá preocupado. Pois é, como Deus só age no agora, a gente chega na sexta-feira empobrecido. Então minha oração é que Deus te dê uma capacidade. Qual? De viver o agora. Deus me ajuda. Chegou o agora, chegou hoje. Me dá graça de me plantar nesse tempo e me ligar ao céu. E que esse canal esteja aberto de tal forma que tudo que tu tens preparado para nós chegue a nós plenamente em nome de Jesus. Guarda isso. Toda vez que você acorda, o cardápio de Deus para aquele dia já está pronto. Então, acredite, não vai faltar provisão para amanhã. Durma em paz.
e viva em paz no nome de Jesus. Aplauda ele. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Eu quero orar com você que está aqui. Que gostaria de dizer para Deus assim: Deus, eu tenho andado ansioso, eu confesso.